Fala galerinha, professor Vinícius, vamos lá com mais uma aula sobre radiciação. Só que nessa aula aqui, pessoal, eu vou fazer um pouco diferente. Em vez de explicar o conteúdo por si, eu vou relembrar o que nós vimos no vídeo anterior, resolvendo alguns exercícios, tá certo? Então, sem enrolação, vamos lá para a primeira questão, tá bom? Ó, é o seguinte, antes de eu começar a resolução, só uma explicação básica. Eu vou começar a resolver algumas questões mais fáceis para depois poder resolver algumas questões mais elaboradas, tá bom? Não adianta nada eu começar aqui já ensinando coisas difíceis se a gente não sabe ainda o básico, tá bom? Então, começando pelo básico, vamos aqui para a nossa primeira questão. Calcule o valor de... Aí tá aqui. Nós temos aqui raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada de 11 mais a raiz quadrada de 25. Vinícius, como é que eu resolvo uma questão dessa, Vinícius? Vamos lá, galera. Se você prestar bastante atenção aqui nessa questãozinha aqui, o que você vai observar? Que aqui dentro, aqui nessa questão, ó, nós temos uma raiz que está integrada a outra raiz. Ou seja, perceba que para eu chegar a calcular a raiz desse número aqui, eu tenho que passar primeiro por o processo de calcular essas outras. Então, qual seria o cálculo que eu iria fazer aqui? Vamos lá. Uma questão desse tipo aqui, o que é que você vai fazer, pessoal? Você sempre vai calcular ela de dentro para fora, tá bom? Então, se você analisar bem, qual é a questão que nós temos aqui? Qual é a raiz mais interna que nós temos aqui? Nós temos a raiz quadrada de 25. E aí fica a pergunta bem difícil. Qual é a raiz quadrada de 25? É claro que você sabe, pessoal. A raiz quadrada de 25 será 5. E o que é que eu faço agora, Vinícius? Eu vou repetir o restante da questão. Então, qual seria o restante que eu teria aqui? Eu teria o mais 11. Isso está dentro dessa raiz, correto? Mais a raiz quadrada de 5. Então, o que eu quero que você perceba aqui? Que eu só resolvi a raiz mais interna. E quando eu faço isso, ó, eu encontro agora essa outra raiz. E nessa outra raiz, Vinícius, eu tenho quem? Eu tenho 11 mais 5. Só que, pessoal, 11 mais 5 é exatamente 16, correto? E aí, perceba que eu agora vou ter que calcular essa outra raiz quadrada. Só que agora de quem? Do 16, tá bom? Um erro muito comum que acontece às vezes é os alunos quererem calcular raiz quadrada de 5, de 11 e raiz quadrada de 5. Pessoal, não vai nessa, tá? Se aqui dentro tem uma adição para ser feita, faça a adição que é a forma correta. No caso, 11 mais 5 vai dar 16. Então, resumindo, o que é que nós temos aqui? Aqui nós temos a raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada de 16. Nesse caso, observe que a raiz quadrada de 16, ela também é exata. Nesse caso, a raiz quadrada de 16 é exatamente 4. E agora, Vinícius, o que foi que sobrou? Sobrou a raiz quadrada de 5 mais 4. Só que aí, pessoal, mesma coisinha que eu falei para vocês aqui, ó, eu repito aqui também, tá bom? Não vou calcular a raiz de 5 e a raiz de 4 separada, não. Se é uma soma, eu tenho que somar, tá bom? Nesse caso, 5 mais 4 é igual a quem? 5 mais 4 é igual a 9. E nesse caso, a raiz quadrada de 9 é exatamente 3, tá bom? Aí você fala, Vinícius, mas eu me lembro que no vídeo anterior, você disse que tinha uma propriedade que eu podia separar em dois radicais, certo? Certo, pessoal, essa propriedade existe. Só que, atenção, essa propriedade, ela só vale para multiplicação ou divisão, tá certo? Se você for analisar aqui, ó, pessoal, aqui trata-se de uma adição. E para a adição não existe propriedade, tá bom? Então, muita atenção nisso, pessoal, porque são pequenos detalhes que às vezes você acaba perdendo uma questão completa, tá bom? E tá aí, uma questão fácil dessa aqui. Se você na sua prova, ou sei lá, no exercício que você for resolver, você reparar que tem um tipo de cálculo como esse, lembre-se, de dentro para fora, tá certo? Começa no micro para poder chegar no macro, tá bom? E é isso aí, primeira questão resolvida. Vamos agora para a segunda questão, tá bom? Segunda questão, pessoal. Simplificando, raiz cúbica de 48, o que nós vamos obter? Pessoal, tenha muita atenção nos enunciados da questão, tá bom? Geralmente, quando a questão ela fala para você calcule, tá? Como aqui, ó, calcule. O que significa? Que em quase 100% dos casos, a raiz vai ser exata. Não é sempre, mas na maioria das vezes vai ser exata. Nesse caso aqui, ó, dessa questão, se você for analisar, ele não está falando calcule, ele está falando o quê? Simplifique, simplificando. Ou seja, ele já está dando a ideia pra gente que essa raiz aí, ela não é exata, tá bom? E aí você pergunta pra mim, tá bom, Vinícius, já entendi essa história de calcule e simplifique, mas como é que eu resolvo essa questão? Galerinha, vamos lá.
No vídeo anterior, quando eu comecei a ensinar sobre radiciação, o que foi que eu expliquei para vocês? Que radiciação é a operação inversa da potenciação. E eu deixei bem claro, muitas vezes, para resolver um, nós vamos precisar do outro, tá bom? Aqui é um caso desse, tá bom? Como é que eu faço para simplificar, Vinícius? Primeiro passo, vamos lá. Eu quero simplificar a raiz cúbica de 48. Para simplificar isso aqui, pessoal, a primeira coisa que vocês precisam entender é que eu vou ter que pegar esse 48 aqui e vou ter que fatorar ele, eu vou ter que escrever ele em forma de potenciação. Para isso, eu preciso fatorar. Para quem não se lembra o que é fatorar, tá? Eu vou pegar o 48 e vou dividir ele sucessivas vezes, sempre por números primos, tá bom? No caso do 48, qual seria a fatoração dele? 48 dividido por 2, 24. Aí você continua o processo. Dividindo por 2, 12. Dividido por 2, 6. Dividido por 2, 3. E o 3 é um número primo que só divide por ele mesmo, que dá 1. Então, qual seria a fatoração do 48? Vamos lá. Se você for analisar aqui, pessoal, o que eu quero que você observe, que eu tenho que usar isso a meu favor, tá bom? E na aula de ontem, olha, é costume de professor, pessoal. Na aula do vídeo passado, eu mostrei para vocês algumas propriedades. E uma das propriedades que eu mostrei para vocês, o que foi que eu mostrei? Que quando você tem uma raiz em que o índice e o expoente aqui dentro são iguais, o que é que você pode fazer? Você pode cancelar um pelo outro, correto? E nesse caso, o resultado seria o próprio A. Quem não assistiu o vídeo passado, eu sugiro que assista, que aí muitas coisas aqui vai fazer mais sentido, tá certo? Qualquer coisa, me pede nos comentários que eu mando o link para vocês, ou eu já deixo fixado aqui no comentário também, tá bom? Então vamos lá. Ou seja, se o índice aqui é 3, eu preciso que aqui dentro apareça expoente o quê? 3. Porque se ele ficar igual, eu posso fazer o quê? Eu posso cancelar um pelo outro e posso simplificar, tá certo? Nesse caso aqui, como essa aqui é a forma fatorada, como é que eu vou reescrever isso aqui, Vinícius? Eu vou reescrever isso aqui de modo que apareça uma potência onde o expoente vai ser quem? 3, tá bom? Por que 3? Porque eu preciso que o índice seja igual ao expoente, tá? Então, como é que seria a minha fatoração aqui? Vamos lá, preste atenção. Observe aqui, ó, que o 2, ele repete 4 vezes. Só que para mim não interessa 4 vezes, porque eu preciso que ele repita 3. Então, o que é que eu faço? Até aqui eu vou escrever o 2 elevado a 3. E isso que sobrou, galerinha, eu escrevo sozinho mesmo, não tem problema nenhum. Então, o que é que eu faço com isso aqui? No lugar do 48, eu escrevo 2 elevado ao cubo vezes 2 vezes 3, tá bom? Vamos lá, Vinícius, você agora vai entender onde eu estou querendo chegar, tá bom? Observe que no lugar do 48 eu escrevi a sua fatoração. O que é que eu faço agora, Vinícius? Na aula de ontem não, no vídeo anterior, eu mostrei também outra propriedade que agora sim, multiplicação de radicais, a gente pode separar em vários radicais diferentes, tá? Nesse caso aqui, o que é que eu vou fazer, galerinha? Preste atenção. Como eu quero que o expoente seja igual ao índice, eu vou separar esse radical dos demais, tá bom? Vinícius, por que só esse radical? Porque só ele, galera, tem um expoente 3. E aí ficaria assim, ó. Raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes a raiz cúbica de 2 vezes 3. Perceba que eu só separei em duas raízes. Por quê? Porque agora, ó, eu posso cancelar esses aqui e sobra o 2. E aqui dentro, como eu não posso cancelar... Vinícius, por que eu não posso cancelar? Porque, galera, se aqui não tem nada, subtende-se que o expoente é quem? 1. E 1 não é igual a 3, eu não posso cancelar. Então aqui dentro sobra apenas quem? 2 vezes 3. E 2 vezes 3 é exatamente 6. Ou seja, essa aqui é a simplificação da raiz quadrada de 48, tá bom? Aí você pergunta pra mim, tá ok, Vinícius, mas qual é a necessidade de eu estar fazendo um cálculo desse? Vamos lá, galera, ó. Além desses cálculos, existem outros, tá bom? Como, por exemplo, adições de radicais. Por muitas vezes, as adições de radicais, para você conseguir resolver, você tem que simplificar uma raiz, tá bom? E aí, nesse processo aqui, você consegue simplificar, tá certo? Mas voltando para cá, você olha para mim e pergunta assim, Vinícius, eu consigo deixar isso aqui mais fácil do que você explicou? Pessoal, você consegue deixar mais breve, tá bom? Como é que funciona? Vamos lá. Perceba que aqui eu fiz toda uma logística para poder usar propriedades. Mas se você quiser, galera, você consegue facilitar isso aqui.
Como? Olha pra cá. Eu vou até pegar aqui outro pincel, peraí, viu? Como? Olha pra cá. O que é que nós tínhamos aqui, ó? O que é que nós tínhamos aqui? Raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 2 vezes 3, certo? Se você quiser, o que é que você pode fazer? Você não precisa passar por esse processo de separação. Você pode apenas fazer o quê? Potências. Que o expoente é igual, você cancela. E esse que você cancelou, ó, essa base aqui, essa potência que você cancelou o expoente, você joga ela para fora. Ou seja, esse 2 é jogado para fora. E o que não tem expoente 3 continua onde? Dentro. Então quem vai continuar aqui dentro? 2 vezes 3 que dá 6, tá bom? É uma forma que você pode utilizar para deixar mais breve. Todos os expoentes que são iguais você pode cancelar. E de quem você cancelar, você joga para fora, tá bom? Tem outras formas, pessoal? Tem outras formas. Só que essas aqui geralmente são as formas mais simples que o aluno pode utilizar dentro de sala de aula, tá certo? Vamos lá. Próxima questão. Introduza o fator externo ao radicando. Pessoal, uma coisa que você tem que ter muito costume na matemática é o seguinte: você sempre vai ter dois caminhos. O caminho de ir e também vai ter que ter o caminho de voltar, tá bom? Então, muitas coisas na matemática, quase tudo, ela pode funcionar assim. Você pode executar um cálculo e depois ter que também fazer o seu caminho oposto. Quando você simplifica, o que é que você está fazendo? Você está pegando fatores internos e está retirando da raiz, fazendo com que ele vire um fator externo. Só que também tem questões, pessoal, que em vez de você criar o fator externo, você simplificar achando o fator externo, pode ter questões como essa, que ela quer que você pegue o fator externo e introduza de novo ao radical, ou seja, ele quer que você desfaça uma simplificação, por exemplo, que já havia sido feita. E como é que isso funciona? Vamos lá. Eu vou mostrar dois caminhos. O primeiro, que é usando mais propriedades. O segundo, pessoal, que é fazendo o quê? O segundo, que é usando um caminho mais rápido, como esse aqui, tá bom? Então preste atenção aqui para você não se perder, tá bom? Vamos lá. Pessoal, tá vendo que esse 2 ele é um fator externo? Tá? Como aqui, ó. Aqui o 2 virou um fator externo. Esse 2 ele virou um fator externo por quê? Porque ele tinha expoente e índices iguais. Olha para cá. Se esse 2 ele é fator externo, o que significa, pessoal? Vou pegar aqui trocar os pincéis. Se esse 2 é fator externo, o que significa? Significa que ele, em um momento do cálculo, ele tinha o índice e o expoente também igual. E olha para cá. Tá vendo que o índice desse é 3? Então significa aqui, ó, que tanto o índice como o expoente dele era para ser quem? 3. E esse radical aqui, ó, você só repete, tá bom? Só que observe que aqui você tem um produto de dois radicais com o mesmo índice. Lembre-se do que eu falei. Tanto vale a ida como a volta. Então, se aqui você consegue separar em dois radicais, aqui você consegue fazer o quê? Consegue juntar ele em um radical só. Então, o que você teria aqui? Raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 3. E observe que agora, sendo um radical só, você pode fazer o que aqui? Você pode resolver aqui dentro, tá certo? No caso, 2 elevado a 3, 8. E para finalizar, 8 vezes 3 dá 24. Então, quando eu faço a introdução do fator externo para o radical, eu chego a essa raiz, tá bom? Vinícius, aqui eu preciso fazer mais alguma coisa? Não, nós fizemos o que a questão pediu, nós introduzimos o fator externo no radicando, tá bom? Vinícius, isso pode ficar mais fácil? Pode, pessoal, sempre tem como ficar mais fácil, tá? Como é que você pode pegar o bizu aqui mais fácil? Só dois detalhes, tá? Simples. Primeira coisa que você tem que ser atento. Quem é o índice? Olha pra cá. Isso aqui não é uma raiz quadrada? Então eu sei que o índice é quem? 2. Então, para eu não precisar dessa burocracia toda, o que você pode fazer para facilitar a sua vida? Vamos lá. Você já sabe que é uma raiz quadrada. Deixa eu ajeitar aqui que essa raiz ficou bem feia. Vamos lá. Vou tentar melhorar. Ah, melhorou. Tá mais bonita. Vamos lá. Você sabe já que é uma raiz quadrada. Você já sabe que o 5 já estava lá dentro. Quem é que você quer que entre? Você quer que o 3 entre para esse radical. Pessoal, sempre que o 3 for entrar para o radical, são dois detalhes básicos. Primeiro detalhe, ele sempre entra multiplicando, tá bom? Ele sempre entra multiplicando. Então, o 3 que entrou,
ele entrou multiplicando. Não só isso, além de entrar multiplicando, ele entra elevado ao valor do índice. Então, se o índice aqui é 2, ele entra elevado a 2. Ah, Vinícius, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que se o índice aqui fosse 5, ele entraria elevado a 5. Isso mesmo. Se fosse 6, entraria elevado a 6. E assim sucessivamente. Nesse caso aqui, é só uma raiz quadrada. Então, como é só uma raiz quadrada, ele entra elevado a 2. A partir daí, pessoal, não tem segredo. É só executar o cálculo aqui dentro, tá bom? Lembrando que sempre calcula a primeira potência. Então, 3 elevado a 2, 9. 5 vezes 9, isso aqui é igual a raiz quadrada de 45. Vinícius, eu preciso fazer mais alguma coisa aqui? Não, galerinha, não precisa fazer mais nada aqui, questão resolvida, tá certo? E aí, deu para entender? Coloca aí nos comentários o que você achou. Lembrando que aqui são 3 questões básicas. Em breve eu vou postar outro vídeo mostrando para vocês também questões que sejam um pouquinho mais elaboradas, até mesmo do que essas questões aqui, tá certo? E é isso, foi boa. Eu vou sair da frente aqui da câmera para você ficar com o print final das soluções. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa aí no comentário e valeu! Tava esquecendo, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa o seu joinha que isso vai ajudar com que esse vídeo chegue a outros estudantes, tá certo? Foi boa, até a próxima!